Povo do segundo ano, aqui é professor Tiago Souza dando seu olá oficial e prosseguindo com as nossas aulas de física. Bom, iniciamos semana passada a sessão de termologia e vimos em específico a termometria e as escalas termométricas, os termômetros e tudo mais. E nós vamos gastar essa aula exclusivamente para exercícios, para você aprofundar um pouco mais esse assunto, tá ok? Se precisar rever alguma coisa nas videoaulas anteriores, faça isso, tá? E procure mais exercícios para aprofundar o seu conhecimento. Vamos lá então? Eu vou me embasar na lista que está no Google Classroom, que é a tarefa de vocês para essa semana, tá bom? Aqui eu vou dar toques, eu não vou necessariamente concluir os exercícios. Eu vou dar a direção, o caminho das pedras para você. Olha o que diz a primeira aqui, lá daqui de Goiás. A falta de conscientização das pessoas vem intensificando o aquecimento global. Como consequência desse fenômeno, atividades humanas estão sendo impactadas. Em Ontário, no Canadá, por exemplo, um efeito aparentemente paradoxal desse fenômeno fez com que a temperatura despencasse para o extremo de menos 58 graus Fahrenheit. Em consequência, escolas e o comércio foram fechados temporariamente. Marque a alternativa que corresponde corretamente ao valor desse extremo de temperatura nas escalas Celsius e Kelvin. Muito bem, olha aqui. O que aconteceu aqui? Ele nos forneceu o valor de uma temperatura em Fahrenheit, que eu estou chamando de TF, que é de menos 58 graus Fahrenheit. Bom, para transformar de Fahrenheit para Celsius, nós temos uma fórmula de transformação, que é essa aqui, TC sobre 5 igual a TF menos 9, TF menos 32, deu um apagão, sobre 9. Correto? Bom, você tem que substituir o TF bem aqui. Ó, vou dar só o primeiro passo. Vai ficar TC sobre 5, menos 58, menos 32, sobre 9. Aí é só, olha, só falta descobrir TC. O que eu precisava? Eu precisava só da escala de transformação. Muito bem. E para transformar essa para Kelvin? Bom, nós temos outra equação que é essa aqui, olha. TF menos 32 é a mesma coisa. O lado do Fahrenheit é a mesma coisa. Agora, o do Kelvin ficou TK menos 273 sobre 5. De novo, você tem esse valor já aqui, menos 58. Substitua da mesma forma como eu fiz ali e termine a matemática. Quer uma dica melhor? Depois que você descobrir essa temperatura aqui em Celsius, né, nós temos aquela que já transforma de Celsius para Kelvin, que é essa aqui, olha. Ó, TK menos 273. E, bom, eu imagino que resolver isso aqui seja um pouco mais simples do que isso aqui. Mas cuidado, não vai errar essa temperatura em Celsius aqui, senão vai dar tudo errado. Mas essa aqui seria a ideia. Se divirta com essa questão. Olha a segunda. Um termômetro desconhecido, X. O quê? Um termômetro que não é nem em Celsius, nem em Fahrenheit, nem em Kelvin. É, X. Mede em condições normais de temperatura e de pressão a temperatura de fusão do gelo e registra 20 graus X. E para a temperatura de ebulição da água registra 220 graus X. É correto afirmar que a temperatura de 70 graus X de uma substância qualquer medida por esse termômetro equivalerá a quantos graus Fahrenheit? Eita! E agora, Thiago? Não tem nada demais. E olha, vestibular gosta pra caramba desse tipo de questão, hein? Que mostra uma escala arbitrária, uma que vai na cabeça deles. Então essa daqui seria uma escala X e essa aqui a escala é Fahrenheit. Lembra da aula quando eu defini a escala de conversão entre as temperaturas? Aqui não muda. Então ele disse que
Na escala X, existe a fusão do gelo em 20 graus X e a fusão, a ebulição em 220 graus X. Como é que funciona o equivalente na Fahrenheit? Bom, a fusão em Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit e a ebulição 212 graus Fahrenheit, certo? Ele quer saber 70 graus X. Isso vai equivaler a quanto? Aí eu vou chamar de TF aqui. Você lembra como é que foi que eu fiz para determinar as escalas? Olha, isso aqui é importante, por isso que eu quis demonstrar na aula, não foi em vão não. Porque aqui você precisa pegar o quê? A temperatura arbitrária menos a base, 70 menos 20, o topo menos a base, 220 menos 20. E do outro lado faz a mesma coisa, olha. A temperatura arbitrária menos a base e o topo menos a base, 212 menos 32. Amiguinho, refaça isso aí, termine essa conta. Se você percebeu o que aconteceu? Você precisa só fazer a equivalência da fusão, da ebulição e montar a sua escala de transformação. Termine aqui, com certeza vai ter um valor ali para você marcar. A terceira questão diz assim: para se construir um termômetro volumétrico usando um material adequado, ou seja, que siga uma proporção linear entre temperatura e volume, deve-se usar como referências as temperaturas de ebulição e de solidificação da água pura a uma pressão de 1 atmosfera. Sendo assim, na temperatura de solidificação da água, o termômetro hipotético deve marcar um volume de 13 ml e na temperatura de ebulição 93 ml. Então, qual seria a temperatura em Kelvin quando o termômetro marcar 45 ml? Percebeu o padrão dessas escalas arbitrárias? Então, bora fazer aqui. Aqui seria, como é que a gente vai chamar? Termômetro volumétrico. Então, vou chamar de V. E outra é Kelvin. Muito bem? Então, na solidificação da água seria 13 ml e 93 ml na ebulição. Qual a equivalência disso em Kelvin? Em Kelvin é 273 para solidificação e 373 para ebulição. Muito bem? E quando for 45 ml? Aí você faz a equivalência e vai descobrir uma temperatura em Kelvin. Sempre assim, equivalência. Aí você faz arbitrária menos base, sabe? Mesma coisa da questão anterior. Faça lá, sem segredos, fica até ficar repetitivo isso. Quarto diz assim: das capitais do Centro-Oeste, Cuiabá, capital do Mato Grosso, é uma das que possui maior temperatura, com média em torno de 40 graus Celsius na sombra. Nos meses de estiagem, a seca, as queimadas urbanas e rurais fazem também com que baixe a umidade relativa do ar, que chega a 12%, segundo a fonte da SEMA, Mato Grosso. Do dia 19 de setembro de 2017, o que não é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, OMS. De acordo com a previsão do INPE, do dia 15 de outubro de 2017, conforme a figura, Cuiabá sofreu uma variação de temperatura de 22 graus Celsius para 18. 22 é o que está marcando, foi para 18. Conceitualmente, sabemos que a temperatura é a grandeza que caracteriza o estado térmico de um corpo ou sistema. Fisicamente, o conceito dado a quente e frio é um pouco diferente do que costumamos usar no nosso cotidiano. Podemos definir como quente um corpo que tem suas moléculas agitando-se muito, ou seja, com alta energia cinética. Sendo assim, como se comportaram as partículas da atmosfera do período de estiagem de 19 de setembro de 2017 ao dia 15 de outubro de 2017? Bom, você precisa analisar ali o que aconteceu com a temperatura e fazer a correlação com essa agitação das moléculas para achar a melhor opção aqui. Deixa eu ler, né? O grau de agitação das partículas da atmosfera nem aumentou e nem diminuiu.
Segundo, os dados aferidos na previsão estão errados, pois não correspondem com a realidade da região. Terceiro diz assim, aumentou o grau de agitação das partículas da atmosfera. A penúltima diz, diminuiu o grau de agitação das partículas da atmosfera. E a outra, não possui resposta adequada por falta de dados na pesquisa. Bom, fique à vontade aí para colocar a sua resposta. Quinta diz o seguinte, e última, um cientista da área térmica construiu um termômetro utilizando uma escala criada por ele, a qual denominou de escala S. O instrumento foi baseado numa coluna capilar de mercúrio, um fiozinho, né? E mede para o ponto de fusão do gelo 40 S, onde S é a unidade de temperatura do seu instrumento. Ao medir a temperatura do ponto de vapor de água com seu instrumento, encontra 400 S. É correto afirmar que a temperatura de 132 graus Fahrenheit corresponde a... Vou montar para vocês porque eu sou amigo de vocês, hein, de novo, tá? Então, nós vimos que a fusão fica em 40 S. Essa aqui é a escala S e ele vai comparar com a Fahrenheit. Bom, 40 S, cuidado com aquele, é um S, não é um 5, tá? Vai ser 32 graus Fahrenheit. E mediu 400 S, que vai ser equivalente a 212 graus Fahrenheit. Ele diz que em 132 graus Fahrenheit, aí foi o contrário, né? Quanto é que mede na escala dele? Então, seria um TS. Faça aquele cálculo de habitar é menos base, topo menos base, igual dos dois lados, igual à terceira questão. E corra para o abraço. Bom, meus amigos, é isso que nós tínhamos para hoje. Qualquer dúvida, WhatsApp. Abraços.